Olá pessoal, tudo bem? Um assunto agora da eletricidade, da parte de eletrodinâmica. A gente vai falar sobre resistor elétrico, tá? Então vamos começar com a definição. O que é um resistor elétrico? Resistor elétrico é um dipolo elétrico. O que seria um dipolo? Um dispositivo que tem dois polos, um positivo e um negativo. Então, é um dispositivo que, num circuito elétrico, vai servir para quê? A missão do resistor é converter energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Ou seja, o papel do resistor é esquentar, ok? Então, é um dispositivo elétrico, é um dipolo elétrico que serve para quê? Para transformar energia elétrica em energia térmica exclusivamente. Gente, o exclusivamente aqui é importante porque existem outros dispositivos elétricos que também transformam energia elétrica em energia térmica, mas não exclusivamente, eles fazem outras coisas também. Então, é importante guardar a definição de resistor, que é exclusivamente. Bom, como é que a gente representa um resistor num circuito elétrico? Basicamente, você tem dois jeitos. Ou você faz esse simbolinho, ou você faz esse outro simbolinho aqui, tá? Os dois modos aí costumam aparecer. Outra coisa, a gente vai definir uma grandeza física que está aí associada ao resistor, chamado resistência elétrica, que a gente vai chamar de R. Então, gente, tome cuidado. O dispositivo é o resistor. A grandeza física associada é a resistência. Então é muito comum, né, pessoa que tem chuveiro elétrico em casa, aí dá um pau lá no chuveiro, dá um tilt no chuveiro, e aí a pessoa fala, vou ter que trocar a resistência do chuveiro. Olha o dedinho. Você não troca a resistência, você troca resistor. Nathalie, você sabia disso? O pessoal fala errado bastante, tá? Então, trocar o resistor, não a resistência. Bom, então, como que a gente vai definir essa grandeza física, a resistência elétrica? A gente define como sendo a razão entre U e I. O que é o U? É a tensão ou diferença de potencial entre os terminais aí do resistor. E a gente calcula tensão elétrica ou diferença de potencial em volt, ok? E o I é a corrente elétrica que está passando ali. Então, você vai calcular esse I em ampere. U em volt, corrente em ampere, você vai ter a resistência em ohm. O símbolo é essa letra grega, que parece aí uma sela de cavalo, né? Que na verdade é a letra grega ômega, no caso o ômega maiúsculo. E a gente chama essa grandeza de ohm, O-H-M, quando você escreve por extenso, ok? Então, voltando aqui para a representação. Você tem aí o seu resistor tem uma resistência elétrica R, e aí o que acontece? Quando você submete esse resistor a uma tensão, a uma diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, né, os dois extremos, o que vai acontecer? Vai passar uma corrente elétrica pelo resistor, ok? E aqui, gente, uma outra coisa importante. O resistor, ele tem dois polos, polo positivo e polo negativo. Como que você sabe qual é o polo, que polo é qual, né? Qual que é positivo, qual que é negativo? No caso do resistor, você identifica o polo positivo dele como sendo o quê? O polo pelo qual a corrente entra. Então, no resistor, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, tá certo? E aqui nessa representação também é a mesma coisa. Tudo bem? Então, só resumindo aí para finalizar, resistor elétrico, o que é mesmo? Um dispositivo elétrico, né, um dipolo elétrico que vai servir para quê? Para transformar energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Representa dessas duas maneiras. Você tem uma grandeza chamada resistência elétrica associada, que calcula fazendo U sobre I, o U medido em volts, o I em ampere, resistência em ohms. E para a gente finalizar aqui, pessoal, às vezes você vai encontrar esse termo resistor ôhmico.
O que é um resistor ôhmico, gente? É aquele resistor que tem resistência constante. Então você pode passar diferentes valores de tensão, diferentes correntes, que o valor da resistência fica constante. Então, resistor ôhmico é aquele resistor que tem um R constante. Se você fizer um gráfico de U por I, você vai ter uma reta que passa pela origem, inclinada para a direita, porque afinal de contas aqui você tem U igual a RI. Função do primeiro grau, gráfico é uma reta. Quando o I é zero, U é zero, então passa pela origem. E aqui, gente, tem uma propriedade que de vez em quando eu percebo que os caras cobram aí nas provas, né? O cara dá um gráfico de U por I, uma reta assim, e ele pede para você, por exemplo, achar a resistência. O que você faz? É só você verificar esse ângulo formado pela reta e pelo eixo horizontal, que no caso é da corrente. O que acontece? A tangente desse ângulo dá exatamente a resistência elétrica. Agora, gente, pode também cair na sua prova, né? Questões que o cara tem um resistor que não é ôhmico. Então, o que vai acontecer? A curva não vai ser uma reta bonitinha. Vai ser uma curva, sei lá. Pode ter vários tipos de curva, mas o fato é que não vai ser uma reta. Mas, mesmo assim, você pode aplicar o R igual a U vezes I, que é a definição de resistência elétrica, para cada ponto. A única coisa que vai acontecer é que o valor da resistência vai variar de ponto a ponto. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima.